Agora você vai ver a atitude de Davi frente aos seus erros. O que é que eu quero trazer hoje, que veio assim para mim e eu quero compartilhar? É que na hora da angústia, do peso, das dificuldades, nos tempos difíceis, nós tropeçamos. É uma realidade. Se esse gigante, eu não estou falando de tropeçar nos moldes de Davi, não. Alguém pode esfriar, alguém pode de alguma forma ou outra. Quem está entendendo? Estou usando Davi como exemplo aqui no início, mas não é só Davi, não. Vamos ver já outros exemplos. Então pode haver tombos, fracassos, incapacidades e fraquezas tomarem corpo, né? Se avantajarem, coisas pequenas, querer tomar grande espaço na mente, no coração da geração eleita, do povo de Deus, da igreja, de nós. Quem está entendendo? Nessas horas é preciso perceber como Davi agiu quando ele também falhou. Quem está entendendo? Qual foi sua postura quando ele também beijou a lona, que nem dizia o Marco Feliciano, ele gostava de dizer isso. Quando ele beijou a lona, quando o diabo agarrou as orelhas dele e esfregou no chão. É preciso perceber a estatura espiritual de Davi quando ele fracassa. A espiritualidade se reerguendo, sabendo lidar com a natureza pecaminosa em nós, com as fraquezas em nós. Quem está entendendo aí? Diga amém, misericórdia, diga alguma coisa para eu saber que tu está acordado aí. A primeira coisa que Davi fez e mostrou para nós, e é uma grande lição, qual é? É que quando nós erramos, não podemos esperar aplausos de Deus. O que eu falei agorinha? Espera aí, o que eu falei agorinha? Quando nós não alcançamos a vontade de Deus, não conseguimos cumprir, não podemos animar o nosso coração, criar expectativas para receber aplauso ou presentes de Deus. Davi não esperava. Você pode ver, aqui a gente já pregou várias vezes, quando ele está saindo de Jerusalém, o tempo todo ele nunca atribuiu erro a ninguém, o tempo todo ele entendia por que ele estava passando aquilo. Ele aceitou o coque, o irmão lá no interior, o povo diz coque, né? Ele aceitou as pancadas. Ele não esperou presente quando ele errou, nem aplauso. Quem está entendendo? Abra sua Bíblia no Salmo 119. Olha lá. Salmo 119, versículo 67. O que diz aí? Leiam para mim. Antes de ser afligido, olha lá o que o salmista diz. Irmão, eu não vou dizer que é, mas eu penso que parece muito com Davi esse salmo aqui, todinho, com amor à palavra, mas não tem? No título lá em cima do salmo, não tem o autor, porque é tipo uma responsabilidade do editor, de não colocar lá em cima, né, de quem compilou, quando não teve certeza de quem escreveu. Então Esdras lá, que compilou o Antigo Testamento, ele não colocou aqui. Então não sabemos, mas é a cara de Davi isso aqui. Mas pode ser outro, dos filhos de Asaf e tantos outros salmos que tem, né? Mas olha lá, eu antes de ser afligido, leio de novo. Presta atenção, o que ele está dizendo? Eu andava errado e me veio o quê? A aflição. Depois que eu peguei as pancadas, o que aconteceu na vida desse salmista aqui? Agora eu guardo a tua palavra. Agora presta atenção. Se ele está errado, e vem o aplauso de Deus, e vem o presente de Deus, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Complete. Aqui é uma conclusão lógica. É ou não é? Eu andava errado,
Aí Deus me deu uma lapada e eu entendi a vida e me aproximei de Deus. É isso que ele está dizendo. Agora eu guardo tua palavra, né? Quer dizer, eu não me desobedeço como antes. Quando ele está dizendo agora, ó, agora eu guardo tua palavra, por quê? Porque agora, porque eu não guardava, eu não obedeci. Aí eu peguei as pancadas. Quer dizer, qual foi a ação de Deus quando eu andei errado? O salmista está dizendo, qual foi? O que que Deus fez comigo? O que que a vida trouxe para mim quando eu andei errado? Aflição, luto. Mas se vem presente, que recado a carne humana recebe? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Por isso que Davi, que tinha mais interesse em agradar a Deus, ele não esperava aplauso de Deus. Alguém tentava animar Davi, mas ele se tornou para si mesmo inconsolável. Ele não aceitava. Não, eu tenho que passar por isso. Eu falhei, eu errei. Isso é mal para mim. Alguém vir me dizer alguma coisa boa, grandes promessas, aplausos de Deus, presentes de Deus, promoções de Deus, se eu não estou andando como Deus quer. Olha, ainda no Salmo 119, olhe o versículo 71, mais na frente um pouco, aí é que vai ficar pesado. Como é que diz? Qual é a conclusão que ele chega? Quando ele pegou as pancadas, versículo 67, né? Ele disse que ele agora aprendeu, né? No 71 ele avançou mais ainda. Ele já faz dizer, foi bom eu ter apanhado. Imagina se ele recebesse aplauso. Quem está entendendo? Diga amém. Então, olhe para cá agora. Guarda esses versículos. Se quiser focar, eu mando para ti depois. Só o crente mais desavisado, mais ignorante, e que demonstra muito pouco ou nenhum conhecimento de Deus, pode esperar do Pai Celestial presentes e aplausos, quando ele sabe que ele merece correção e disciplina. Deu para entender? Diz assim, captei a vossa mensagem. Guru, tinha um personagem da escolinha que o papai gostava dele, que dizia, captei a vossa mensagem, ó mestre. Quer que eu repita ou entenderam? Só o crente mais desavisado, mais ignorante e que demonstra muito pouco ou nenhum conhecimento de Deus pode esperar do Pai Celestial aplausos e presentes, quando ele mesmo sabe que ele merece a correção e disciplina. Porque a gente sabe como a gente está vivendo. Pode até não ter tido um erro grave, mas a gente sabe se a gente está negligente ou não. E se errou, a gente sabe ainda mais. É verdade ou não? Pois bem, eu disse que eu ia citar outros exemplos, né? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Quem lembra, a partir do versículo 2 ou 3 já fala. Quem lembra como estava Israel nos dias de Eli, Hofni e Finéias, antes de Samuel ser levantado? Estava uma derrota Israel, não estava? Sacerdote sem pulso, o povo vivendo o rei que queria, e não havia um líder capaz de puxar aquela nação, porque estava gordão, ou seja, gordo ali no sentido de lento, sem mais agilidade para cuidar do povo, para liderar Israel. E ele era o sumo sacerdote, e ele era também um juiz de Israel. Ele era responsável por ensinar as leis e realizar o culto, junto com a sua família sacerdotal. Israel vai para a guerra, estando em desobediência a Deus, a nação toda. Veja bem o que vai acontecer. Versículo 1 Samuel 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus
e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos inimigos, pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens de Israel. Versículo 3: Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel. Olha os líderes, os anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Olha que pergunta. Vocês estão entendendo? Eles estão em desobediência, desagradando a Deus, pegaram uma pancada. Olha a pergunta: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Aí eles vão fazer agora aqui aquilo que às vezes tem crente que faz: simpatia. Como é que chama o nome, né? Não tem aqueles crentes que dizem: vou botar uma oração poderosa aqui de trás da porta que eu quero ver entrar demônio nessa casa. Eu vou pegar uma Bíblia deste tamanho, vou abrir no Salmo 91, vou colocar bem na sala aberta, para limpar é tudo aqui, meu amigo. Aquele que habita, não é assim? Então, olha o que eles vão fazer aí, ó. Não, eu sou servo de Deus, mas menino, Satanás não tem vez. Entendeu? Tem uns crentes assim, não tem? Gente, mas na hora que vê um negócio, está repreendido, amarrado, né? Olha Israel, o que eles vão fazer aqui, ó. Tragamos, versículo 3, ó. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança. Ó, irmão, isso aqui acontece com crente. Não tem esse negócio, irmão, porque eu tenho minha carteirinha de... Pode ser com a religião que for, ó. Eu tenho a carteira de crente. Então existe muita simpatia entre crentes, não é só entre as religiões por aí não. Porque o que vale é a obediência. O que carrega, o que traz a salvação do homem, e o que faz com que a presença de Deus nos acompanhe, para nos ajudar nas lutas, é aquilo que a Bíblia fala, de fé e obediência. Não são objetos religiosos, não são artefatos, ou coisas que eu estou procurando aqui de crente, né? De coisa que acontece no meio dos cristãos, que outras religiões usam muitas coisas, né? Mas a gente também pode estar fazendo de alguma situação um artefato religioso, porque eu sou crente, porque eu sou lá da igreja, porque eu sou não sei o quê, eu sou crente há 30 anos, e tem gente que se ampara nisso. Eu sou crente há não sei 160 anos, pode ser há 300, 400 anos de crente, mas se não está vivendo de acordo com Deus, e a sua palavra não carrega a presença e o poder de Deus. Pode ser pastor, porteiro, dirigente do círculo de oração, conhecido como profeta, bispo, apóstolos, patriarca, que já temos patriarca agora, né? Quem mais que tem? Aí eles usaram essas figuras, a arca da aliança, como, vamos dizer assim, um objeto de sorte, apanhar, hein? Como amuleto, né? Amuleto da sorte. Aí olha o que vai acontecer, ó, versículo 5: levar a arca. Nós perdemos a batalha, agora nós vamos levar a arca. Olha lá, ó. Sucedeu que, vindo a arca da aliança, versículo 5, a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados. Ei, meu amigo, o povo gritou demais. Um dia eu preguei isso aqui em Santa Luzia. O pastor Ivan disse: pastor, nunca tinha prestado atenção nisso aqui, ó. Irmão, quando a arca da aliança entrou, os sacerdotes tudo de roupa branquinha, aquelas coisas, tudo bem vestido, e os exércitos um de frente para o outro. Ebenezer, qual era o nome do outro lugar lá? Afeca. E aí quando a arca chegou, olha o que aconteceu, ó.
rompeu todo Israel em grande esbrado, e o que? Ressoou a terra. 6. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Irmão, aquele grito. Quem aqui fala aí uma versão diferente no final do 5? Diz: ressoou a terra. Qual a versão diferente que diz aí no final do 5? Estremeceu a terra. O povo gritava. Olha, irmão, às vezes as festas da igreja é só isso aqui. Às vezes a nossa vida está só isso aqui, só esses gritos que treme, e pode até impressionar alguma coisinha, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá, ó. Versículo 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandes deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Aí eles gritaram: sejam fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, como homem, né? Para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai, lutai. Versículo 10: então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Hofni e Finéas. Daqui a pouco o Eli vai morrer, a arca foi embora, e a nora de Eli vai ter filho e vai colocar o nome Icabod, o Icabod, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Quer dizer, adiantou alguma coisa aqui? Adiantou? Em tempo de crises, ao invés de se pegaram a primeira pancada, ao invés de se voltarem para o Senhor, foram lançar mão de amuletos, não se comportaram como Davi. É claro que Davi que ainda nem nasceu, estou só na mensagem de hoje. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, é bem possível que alguém, na maior das negligências, olhem para cá, isso é instrução. É bem possível que alguém pode estar trabalhando, alguém não conseguiu chegar aqui por outra razão, mas é bem possível que alguém não chegou aqui hoje pela mais pura negligência, ainda acordou com um sonho. Irmão, eu tive um sonho numa mesa tão linda, era tanta comida, eu tive um sonho ganhando um carro, eu tive um sonho. É bem possível. É possível, porque eu já vi um irmão dormir na igreja durante a pregação e sonhar, e depois daí contar para o pastor que sonhou e teve uma revelação de Deus dormindo na hora da mensagem. Eu vi isso, irmão. Mas pastor, tive uma revelação tremenda, e todo mundo viu ele dormir no culto. Depois eu lhe conto, só para o senhor. Nós tudinho lá, ele disse assim: pastor, só para o senhor. O pastor olhou para mim: meu Deus do céu, pastor. O Pai Celestial, irmão, não pode agir dessa forma. A gente não pode compreender, a não ser que seja assim. Que nem uma vez um irmão me contou que na hora do culto, ele chegou do serviço e faltava poucos minutos para começar o culto. Ele sentou no sofá e ele disse assim: vou tirar um cochilinho aqui que eu estou cansado, acordei cedo. E ele dormiu na sala. Aliás, ele disse: eu vou esperar um pouquinho aqui até a hora de ir para o culto. Ele não disse que ia dormir, e o sono pegou ele. Ele disse: irmão, quando chegou na hora do culto, ele disse que sonhou a irmã Dedi, a velhinha, lembra? Quem lembra da Dedi? Chegava para ele num sonho e tocava, largava a mão nele assim, ó: levanta e vai para o culto, rapaz. Aí ele acordou, já na hora do culto, aí correu para a igreja. Aí eu acredito que foi Deus. Mas o sujeito está lá dormindo, irmão, a pregação está lá, irmão. Aí está lá, aí, irmão, Deus me deu uma revelação. Não, irmão, quer dizer que o Pai Celestial, irmão, o Deus, pastor, pode, irmão, eu não acredito. Eu só acredito se for assim. Acorda aí, preguiçoso. Ei, irmão, vigia. Sei que tu está cansado, mas vigia. Tem café. Te levanta.
Aí eu acredito, Deus falou comigo. Mas é uma revelação, ainda era revelação boa. Ele disse, pastor, só para o senhor. Aí eu não acredito, irmão. Aí não vem, irmão. Eu não acredito nem comigo e nem com você. Eu não acredito, não é só com você, não, é comigo também. Porque o Pai Celestial, Ele quer me instruir, Ele não quer me incentivar a coisa ruim, irmão. Ele não quer me enganar, não. Olha para cá, nós ou outras pessoas podem nos enganar, nós mesmos ou os outros tentar nos enganar, ou até nos enganar, mas Deus não. Deus não vai nos enganar. Deus não vai alimentar coisa ruim em nós, irmão. Tem um texto lá de João, acho que é João, que diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma, nadinha de errado em Deus, nada. Por isso que Deus fala pouco. Se revelou muito ao longo do tempo e nos deu a palavra. 66 capítulos, 66 livros. Quantos capítulos tem a Bíblia? Quem lembra? Não, tem 66 livros, né? Quer saber capítulos? Tem muitos, né? Versículo é 30 e tantos mil. Muita revelação. Agora falar assim, quem está entendendo? Diga amém. Mil e pouco, tá lá, bora lá. Eu disse que era uma instrução e era presente de Deus. Só tolos acreditam em sonhos, visões e profecias boas quando anda na negligência e no erro, a menos que é um servo de Deus diligente e que muitas vezes entrou numa situação, porque a luta, olha o texto lá, a esperança demorada, então o coração começou a ficar doente, ele começou a diminuir o ritmo, em razão de lutas, mas é um servo diligente, mas o coração está adoecendo. Aí eu acredito que Deus vem com uma situação boa e anima, renova as promessas. Aí eu acredito. Quem está entendendo aí? Tem o Salmo 119, ele diz: as tuas promessas, Senhor, me dão vida. Ou seja, é um servo diligente, é batalhador na obra, é sofredor, mas em algum momento as lutas foram grandes demais, começou a diminuir. Aí eu acredito que vem. Meu servo, sou contigo. Aí eu acredito. Quem está entendendo? O bichinho de Jacó, tu é meu bichinho. Tu é minha bichinha. Eu acredito. Agora, o bicho é negligente, vive na negligência, arrumando desculpa. Olha, irmão, isso eu sou contigo. Não te preocupa não, que eu estou contigo, nada vai te acontecer. Aí Deus está dizendo o que para ele? Continua, nesta vida aí continua. Olha como a pessoa entende errado. Se é alguém que está diminuindo o ritmo, que sofreu, pegou pancada, quando vem a palavra de Deus, ele diz: não, eu vou continuar firme, eu vou voltar ao que eu era, eu estava sendo enganado. Agora, se eu já sou negligente, e aí vem e fico andando, não ouço disciplina nenhuma, tudo, olha irmão, o quanto Deus falou no retiro. Mas tem gente que arruma desculpa e remendo para tudo. Todas as correções que a gente recebeu, repreensões, aí o bicho ruim é desse jeito. Aí vem sonho. Olha meu sonho, e Deus te dando, Pai, Deus te deu isso, Deus te abençoando. Qual é o recado que a pessoa traz? Qual é? O engano, contrário ao Salmo 119. A pancada, quando eu estava negligente, quando eu estava errado, eu peguei foi umas pancadas para eu acordar. Agora, o camarada não é negligente, ele é diligente, ele é zeloso, ele é esforçado, ele, ela, mas em algum momento vacilou. Davi, em algum momento começou a diminuir, aí Deus vem, aí vem mesmo, renovação de promessas. Tu está no engano, porque o engano de Satanás vem para nos turvar a nossa visão. Tem um livro que eu escrevi isso. Ele faz aquela ciranda, que é exatamente para levantar poeira, não te deixar ver a obra de Deus na tua vida, e isso te enfraquece, te tira força para lutar contra o que Deus não se agrada, te tira força para buscar o que Deus quer que você vá buscar, porque a visão turvou, o coração começou a adoecer,
Aí Deus vem renovar a promessa, para mostrar que ele está ali entrando, não que ele é um camarada que vive ali e gosta, não, ele está entrando no engano. Então Deus vem dizer, não é desse jeito, e abre a visão, usa o profeta que vê, para fazer ele ver o que ele não está vendo. Quem está entendendo? Isso é profundo, né? Aí vem mesmo, aí tu vai, ô bichinho de Jacó, aí vem, aí, entendeu? Recebe um abraço do Espírito Santo, aquilo, irmão. Mas o negligente, quando é o Espírito mesmo, recebe a lapada do Espírito Santo. Entendeu? Acorda, servo mau e negligente, senão tu vai para o inferno. É amor de Deus ou não é? Agora, quando não recebe um abraço, por quê? Não está se sentindo abraçado, a visão, ninguém me vê, ninguém me olha. Não, meu filho, tu não era assim não, acorda aí, ó. Tu te contentava com o meu abraço, com a minha atenção para a tua vida. Só aqueles que decidiram viver enganados se alegram com palavras boas quando merecem correção. Pode até vir, mas não, Davi não se alegrava. Estou falando aqui, Davi não se alegrava. Olha aqui, ele vai andando no cavalo, lembra? Aquela cena bem clara. Aí o camarada começa a esculhambar ele. Olha aí, traidor, isso aí que tu merece. Ele fugindo de Jerusalém, tomou o trono de Saul. Olha que tu, isso aí tudo tu está pagando. Aí mas o nome dele, quem lembra o nome dele? Um valente, que matava uns 300, 900, bom de espada todo. Diz, tu quer, Davi, para me cortar o pescoço daquele porco? Abisai, sei lá. Davi se alegrou com aquilo? Não, isso é, Davi chorando descalço no cavalo. E se for Deus me amaldiçoando? E se for Deus fazendo eu provar disso aí tudo que eu desobedeci, fui ingrato a Ele? Rapaz, aí a gente vê espiritualidade, né, irmão? Aí a gente vê o gigante espiritual, o homem que conheceu Deus e sabia lidar com a sua carne, e conhecia o Senhor. Não, corta o pescoço dele, que ele não sabe quem eu sou. Vai lá, e aí vai tomar como exemplo os outros. Não, ele não se alegrava com essas coisas quando ele merecia correção, repreensão. Então eu não posso me alegrar. Ei, meu Deus do céu, eu estou negligente. Ô bicho ruim. Aí chega lá. Não, a gente não pode produzir alegria, não. Não é o meu Deus falando comigo, não. Se eu conheço, não, eu não mereço não. Eu tenho que pegar como o salmista diz, eu tenho que pegar umas pancadas para aprender a andar direito. Agora tem uns dois casos que eu falei, tem ou não tem? Sim ou não? Olha aí, ó. Só aqueles que decidiram viver envergonhados, enganados, se alegram com as palavras boas quando merece correção. Infelizmente, às vezes alguém está vivendo como o mundo, caçando jeito de se enganar, mediante coisas que não são realidade. Tem gente que, irmão, tem gente que anda atrás de profeta para ouvir coisa. Infelizmente tem gente que anda atrás mesmo. Ei, irmão, ora por mim aí, porque sabe que a pessoa tem visão lá, tem revelação. Aí quando bate num profeta, pega uma pancada segura. Ei, irmão, ora por mim aí, bora orar. Já vi muito isso, né? Então, olha aqui, Davi não aceitava consolo ou incentivo algum quando entendeu que aquilo tudo era punição de Deus por causa dos seus erros. Nossa geração é a mais enganada de todas, porque alguns se acham merecedores de presentes do Pai e até de aplausos quando vivem para entristecer o Pai. É como, já vou encerrar, a régua de medir a vida não fosse a régua de Deus, mas a régua dele ou dela mesma. Não há palavra de Deus nas análises e meditações da pessoa, da nossa geração, mas só uma ideia romântica, amorosa, de um Deus que só sabe amar e abençoar, e nada exige de nós. A régua é humana, é shakespeariana, não é a régua de medir de Deus. É a cara da nossa geração isso, que só vê Deus como amoroso, romântico, né? Tem até um videozinho lá. O Deus da nossa geração é um Deus romântico, shakespeariano, titaniquiano, que só sabe amar, só sabe te entender.
só sabe te oferecer ombro. Nunca pegou num chicote de ter 3 dobras, o Deus do mundo. Quem está entendendo? Nunca fez uma geração inteira morrer e ir para o inferno por desobediência. Judas, não Iscariotes, mas o Judas, discípulo, servo, apóstolo, um dos 12, que não era o Iscariotes, que escreveu uma carta bem pequenininha, só de um capítulo antes de Apocalipse. Ele diz que Deus não poupou nem anjos quando se rebelaram. Não poupou uma geração inteira. Que recado esse de Deus? Como Ele nos poupará se nós entrarmos pelo mesmo caminho? Mas a nossa geração não conhece esse Deus. Entendem? A nossa geração conhece o Deus pregado por aí por pastores românticos que até choram, como eu vi o pastor da Xuxa chorando porque alguém pregou contra o pecado da homossexualismo ou homossexualidade. Essas pessoas se matam. Essas pessoas estão sofrendo com essas pregações. E por aí vai. Elas estão sofrendo, nós sofremos, não é pela palavra de Deus. E quando a gente sofre, porque a palavra vem nos impactar, vem nos ferir, porque Deus faz a ferida e Ele mesmo sara. A disciplina de Deus é para produzir em nós santidade, vida, porque Ele castiga quem Ele ama. O amor de Deus é aquele que muitas vezes, quando Ele age, a gente não acha motivo para rir agora, mas depois acharemos, porque virá a cura. Quem está entendendo? O amor de Deus é aquele que fere, mas depois sara, que machuca, mas depois cuida, porque a sua palavra produz vida e fere a carne e nossas más intenções, pensamentos, seja lá o que for. Mas o Deus shakespeariano, o Deus dessa geração titaniquiano, Ele só se preocupa com o agora e com aquilo de te ver sorrindo. Paulo escreve aos Coríntios, eu acho que é na 2ª carta, no capítulo 7, tenho quase certeza. Ele diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e vida, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Se você ficou triste porque a palavra de Deus foi dura, pá, está errado, te conserta. Se você recebeu o não de Deus, como outro dia foi pregado aqui, que o não de Deus produz tantas bênçãos quanto o seu sim. Se você recebeu uma ferida de Deus por uma palavra ou algo que Ele fez, Paulo diz, isso vai produzir arrependimento e vida. Ele te fere para te ver ter saúde completa, fere a carne. Quem está entendendo? Porque se eu me vejo abençoado, presenteado, mesmo nas minhas negligências e erros, quando brotará em mim o verdadeiro arrependimento? Que recado eu vou ter de Deus, se Ele está como um garçom na minha frente, com a bandeja cheia de coisas boas, quando eu estou dando as costas para Ele, ferindo sua santidade, pisando nos seus princípios, negando a sua palavra com as minhas atitudes, como Natan disse para Davi: tu pisou na palavra de Deus, desprezaste a palavra do Senhor, e Ele não te matou por causa da atitude dele quando foi confrontado. Agora só que a tua casa vai ser ferida, e aconteceu. A espada não se apartará da tua casa. E Davi aceitou, com muito choro, dor, luta, mas aceitou, e foi sarado. Saiu descalço, chorando, porque aquele que vai andando, chorando, gemendo, gritando, derramando lágrimas,
enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo consigo os seus. Essa é o choro pode durar a noite inteira, não só a noite, a virada do dia, mas um tempo pode ser de trevas para a nossa vida, mas quem persevera com Deus, a alegria virá pela manhã, ou seja, essa noite vai passar e vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Por isso que Davi disse assim no Salmo 27: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei Deus agindo na minha vida, nessa vida aqui. E apesar dos pesares, morreu com honra, com a glória de Deus o cercando, honrado. A sua palavra ainda tinha peso, e pôde colocar o seu filho e ver o filho herdar o seu reinado. E pôde dar conselhos para os filhos: serve o Deus de teu pai, meu filho. Amém? Glória a Deus. Fique de pé e recebe a palavra.